Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Hoje então a gente vai dar uma continuidade, né? Continuidade ao que nós falamos da semana passada. Essa matéria que nós estamos iniciando, né? Ela pode ser denominada Fundamentos da Teologia, Fundamentos da Fé ou Fundamentos do Cristianismo, né? Então a gente tem aí esses três títulos que a gente usa para abordar esse tema aqui, nessa matéria, esse conteúdo que diz respeito mesmo às bases, né? Aquilo que é fundamental, né? Que fundamenta, aquilo que sustenta o Evangelho, né? Que a gente não pode jamais, em hipótese alguma, negociar isso, alterar isso, né? As bases você não altera, você não muda, né? Uma coluna, se você tira de uma construção, desmorona tudo, né? Então, há colunas no Evangelho, há colunas da fé, né? Colunas desse cristianismo, que a gente chama, que eles são, são os pontos fundamentais da nossa fé evangélica. Então a gente não pode. Tem tantas outras coisas que a gente não é que negocia, mas a gente entende que são coisas periféricas e elas vão depender muito, né, de algumas correntes teológicas, como por exemplo a questão do arminianismo, calvinismo, né, que fala aí a respeito da doutrina da salvação em dois pontos de vista, né? Um dá mais ênfase à soberania de Deus, o outro dá mais ênfase à responsabilidade humana, como, por exemplo, a questão escatológica, né? A igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação. Os 1000 anos, ele é literal ou ele é figurado. Então, a gente entende que esses temas, esses conteúdos, eles têm essa margem, né, de discussão, tem as correntes teológicas e tudo mais. E assim, pode ser que de repente eu creia no arminianismo, mas o calvinismo talvez assim seja o correto, né? Eu não vou perder minha salvação por isso e vice-versa. Agora sim, tem alguns fundamentos que eu não posso tirar. Por exemplo, a questão de acreditar na trindade, né? Na triunidade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, né? Que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Então, se a gente não acredita nisso, como tem alguns movimentos aí religiosos que não acreditam, né? Isso é muito perigoso, porque nós estamos, por assim dizer, desconstruindo uma base, né? Uma coluna da fé, que é a Trindade, né? A verdade a respeito da Trindade. Eu não acredito na Bíblia, por exemplo, que a Bíblia ela é inerrante, que ela não contém erros, né? Eu estou dizendo doutrinários, tá? Então eu acredito que ela não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus, né? Como diz a corrente teológica liberal, né? Não a ortodoxa. Então é complicado, porque você está falando, você está desconstruindo uma base. Qual é a base? Que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então são essas questões que a gente tem que ter muito cuidado, porque elas são bases, são colunas, né? Você não pode tirar, como eu disse, senão desmorona. Senão a gente vai criando aí, de repente, doutrinas, ensinamentos, né? Ideias que elas vão prejudicar as pessoas, não só na qualidade de vida aqui, espiritual, mas também para a eternidade. Então é um negócio perigoso, né? É algo assim muito, muito delicado. É isso que a gente vai falar, é isso que a gente introduziu aí na aula passada, né? Vocês que assistiram aí, a questão dos fundamentos da teologia, tá? Então o propósito aqui desse estudo é criar discernimento espiritual, né? Crítico
capaz de distinguir entre verdade e falsidade, tá? Esse é o propósito dessa matéria aqui. Entre cristianismo autêntico, né, teocêntrico, que a gente chama, né, autêntico e teocêntrico, ou seja, onde Deus é a referência, né? Então, assim, ó, a gente pretende criar um discernimento espiritual crítico, capaz de distinguir entre verdade e falsidade, entre cristianismo autêntico, teocêntrico, vivo e redentor e cristianismo adulterado. Então, a gente pretende com essa matéria dar os parâmetros, né, para que todos vocês possam distinguir, opa, isso aqui é um cristianismo falso, né? Isso aqui é o que estão ensinando aqui com esse discurso, com esses pontos doutrinários, isso aqui é falso. Ó, o verdadeiro é esse aqui porque contém isso, isso, isso e isso. Então, esse é o propósito desse estudo aqui, né? Então, para a gente distinguir isso, tá? Então, o cristianismo adulterado, né, contextualizado, antropocentricamente, no caso, né? A gente chama de antropocentricamente, por quê? Porque tem o homem, né, e a cultura como o ponto de partida para julgar, para estar elaborando as verdades. Então, assim, nós não extraímos a fonte da verdade, das verdades bíblicas para nós, não é a partir da cultura, não é a partir da ideia humana, né, da filosofia humana, da abordagem humana, nesse sentido que é tirado de outro lugar a não ser da Bíblia. Então é muito cuidado que a gente tem que ter para não cair nessas armadilhas que ao longo dos séculos houveram, né? Houveram desvios aí e sempre precisou lá no começo, né, chamado apologetas, né? Os defensores da doutrina nesse sentido, era chamado de polemistas, né? Hoje é chamado de apologetas, né? Os apologistas, e que eles trabalham nessa vertente, né? De estar comparando o ensino bíblico com o ensino de muitos movimentos religiosos, até mesmo denominados de cristãos. Então, esse pessoal aí, esses irmãos, esse ministério, eles se dedicam, né, mais afinco a essa questão de estar identificando, porque sempre houve isso aqui, tá? Então também a gente tem que ter cuidado com esses ensinos mistificado e, olha só, ecumenizado e sincretizado. Então, já começam as palavras meio, né, que a gente não tem familiaridade, não é coisa, né, não são termos usados no cotidiano, né? Mas o que quer dizer? Mistificado. Então, infelizmente, a gente tem, principalmente no nosso país, no Brasil, nós temos um cristianismo que ele é muito mistificado no sentido que as pessoas, elas acreditam, né, em tantas coisas que a Bíblia não declara. Então a gente tem uma ala muito grande, talvez a maior ala, né, dos evangélicos no Brasil, de origem pentecostal, e eu não estou dizendo que a doutrina pentecostal ela sugere isso. Estou dizendo que muitas pessoas que participam desse movimento pentecostal, que é a maioria dos evangélicos do Brasil, infelizmente, muitos deles não são dados ao estudo bíblico, né? Não de fato conhecem as bases da sua fé, e aí começam a criar muitos ensinamentos que a gente chama de dogmas, né? Não é doutrina, é dogma, que são ensinamentos, são declarações do homem acerca da verdade, que é diferente de doutrina. Doutrina é a verdade de Deus declarada. Dogma é a declaração do homem acerca da verdade. Então existe aqui uma sutil diferença, mas que faz toda a diferença porque a fonte ela é diferente, né? Então a verdade é a declaração de Deus, isso é extraído da verdade da Bíblia Sagrada, tá? E a Bíblia para nós é o parâmetro, é a peneira onde deve passar todos os ensinamentos, é o filtro que nós temos, né? A gente chama que é a única regra de fé e prática que nós temos, é a única. Então não se tira de outro documento, não se tira de outro escrito, é a Bíblia Sagrada para nós, que é a fonte originária, né, de toda a verdade declarada por Deus nas Escrituras. Então nós chamamos a Bíblia de a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, na sua totalidade, entendendo sim que o Antigo Testamento ele tem muitos ensinamentos, muitos mandamentos que dizia respeito, né, ao povo judeu naquela
época, tá? Que é o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, mas é também palavra de Deus, continua sendo, porém com uma aplicação contextualizada, né? O problema que deu aí, talvez de um ano para cá, mais ou menos, alguma coisa assim, ou alguns meses para cá, não sei se chegou a ser um ano, a declaração de um pastor batista, né? Não vou falar o nome dele, uma pessoa que eu até admiro bastante, mas o grande problema foi, ele, né? Foi até desligado 10, 15 dias atrás aí da Convenção Batista, né? Por conta dessa postura, né? Dessa declaração, que ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Não é esse termo que nós usamos na academia, na teologia, no estudo. Nós usamos o termo contextualizado, é diferente. Porque a Bíblia não precisa ser atualizada, né? No sentido dos seus ensinos, mas ela precisa ser contextualizada nas aplicações que é feita dentro da nossa realidade. Existe uma diferença grande sobre isso, né? E alguns podem perguntar assim, André, mas a gente não tem lá, por exemplo, a edição, né, da Bíblia revista e atualizada? E agora, como que fica esse negócio, né? Ele não tem a tal da versão atualizada? Mas esse termo e essa questão atualizada em relação à versão bíblica é porque foi usado técnicas, né, mais contemporâneas para traduzir a Bíblia. Isso quer dizer que os tradutores eles traduziram a Bíblia, e aí nessa técnica atualizada é que eles procuraram palavras que fossem mais atuais, no sentido de que elas são mais usadas, né? Então você tinha lá a Almeida Revista e Corrigida, que era mais antiga. Então você tinha lá, por exemplo, lá no 1 Coríntios capítulo 5, né? Não vou lembrar o versículo agora não, deve ser verso 5, 6, alguma coisa assim. Mas é o capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, deve ser 7, 8, alguma coisa assim. Bom, já que a gente está aqui, deixa eu pegar, né? Para isso daqui dar a referência exata para vocês, tá? Então, 1 Coríntios capítulo 5, só dar um exemplo aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6, né? Só para pegar um exemplo aqui do termo. Então, 1 Coríntios 5 e 6, diz assim, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, olha só, não é boa a vossa jactância. Essa palavra, esse termo jactância, não é uma palavra que a gente fala, não é do nosso cotidiano. Eu estou pegando aqui outra versão, né, mais atualizada aqui para a gente ver essa questão. Então, assim, não é do nosso cotidiano, né? Não é uma palavra que a gente usa corriqueiramente e nem mesmo uma palavra que a gente tem, assim, todo mundo sabe o que ela significa. Não, pelo contrário, né? A gente vai precisar, com certeza, buscar lá num dicionário, alguma coisa assim. Então, deixa eu só pegar aqui em outra versão, deixa eu ir aqui na Bíblia digital. Olha aí, ó, a gente já tem aqui as versões digitais, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, ó, isso aqui dá até para comparar, isso é muito bom, né? Então eu tenho diversas versões aqui, ó, não sei se vai captar aqui deixa eu ver, a gente vai captar aqui, né? Ó, são várias versões, ó, tá vendo? Peguei o versículo, né? Dá para ver aí, né? Então aqui, por exemplo, ó, na Nova Bíblia Viva, em português. Que coisa terrível o orgulho de vocês. Então, ao invés de colocar não é boa a vossa jactância, olha como o tradutor aqui colocou. Que coisa terrível o orgulho de vocês. A NVT, que é uma das Bíblias também mais contemporâneas, né? Ou seja, também tida como uma linguagem mais atualizada, diz assim, não é nada bom se orgulharem disso, né? A NTLH não vou nem pegar porque ela é uma paráfrase, né? Mas eu vou pegar uma aqui que ela já é até usada em estudos, né? Nova Almeida atualizada. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Então, perceberam que ao invés de falar jactância, o orgulho de vocês, a palavra jactância quer dizer orgulho, mas quando ela é traduzida assim com esse termo mais apropriado, porque ele é usado no nosso tempo, porque a língua é viva, né? Então antes, sei lá, 40, 50 anos atrás falava vós me ser. Hoje ninguém fala mais vós me ser, você, não é? Então assim, por obséquio, e tudo isso é português. Mas a sociedade não usa mais esses termos para se comunicarem, né? Por obséquio, antes falava isso, usava-se esse termo, hoje não, por favor, né? Então a gente percebe que foram
contextualizando o texto bíblico, respeitando os originais de onde foram extraídos, tá? Então a gente usa o termo de estar contextualizando e não atualizando a Bíblia. Então esse é o ponto. Mas enfim, o que eu quero dizer é que nós precisamos ter muito cuidado, senão nós caímos aí muitas vezes nesse engano do relativismo, tá? O relativismo é isso, né? A verdade... Que verdade? Tem verdade? Né? Qual é a verdade? A tua verdade? É a minha verdade? Não, mas calma aí. Nós entendemos, né, que um fundamento do cristianismo, fundamento da fé, é justamente esse, um dos, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela mesma faz declaração disso. Quando a gente pega, por exemplo, João capítulo 17, versículo de número 17, o próprio Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Então, de fato, Jesus, ainda em João capítulo 14, verso 6, muito conhecido esse texto, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós entendemos de fato que existe sim uma verdade, a verdade de Deus, que é essa declarada na própria Bíblia como sendo ela mesma a verdade, né? Ou seja, declarada. Então a gente precisa tomar cuidado com o misticismo, né? Que lida muito com as questões místicas, mas sem bases bíblica, né? Fica um negócio muito mais aí no campo da imaginação ou outra fonte que pega. A gente precisa tomar cuidado com esse evangelho ecumenizado, tá? Então, o ecumenismo propõe a junção de todas as religiões, né? Embora o evangelho ele seja inclusivo, ele inclui todos aqueles que aceitam a proposta de Deus, mas ele é exclusivo. Então, ao mesmo tempo que ele é inclusivo, ele é exclusivo, né? O evangelho, ele não negocia, ele não dialoga, ele não compactua com outras doutrinas, tá? Então, a Bíblia, ela é exclusiva nesse sentido, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de ecumenizado, né? Essa junção aí, não... Meu irmão católico, meu irmão espírita, meu irmão budista, meu irmão islâmico. Não, amados, isso não cabe, né? Não é que a gente tem aí uma questão de... uma soberba, não é essa a questão. A questão é que Deus, ele não tem outros caminhos, né? E a gente tem uma fala aí na nossa sociedade, assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, no sentido do relacionamento, no sentido da salvação, não. Só tem um caminho que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho e eu sou a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Então só tem um caminho, uma verdade e uma vida proposta por Deus, que é em Cristo Jesus. Enfim. E aí o terceiro ponto que eu coloquei aqui também, que a gente tem que ter muito cuidado com esses ensinamentos, que eles são sincretizados. O que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é a mistura de muitos elementos e ensinos e práticas de várias religiões que são absorvidas. Vou dar um exemplo. Você tem, na Bahia, né? Você tem o catolicismo lá no estado da Bahia. Aí você vê as baianas lá, né? Não estou falando baiana porque é a mulher que nasceu na Bahia, não. Estou falando das mulheres lá do espiritismo, por exemplo, né? Aquelas vestidas mesmo, a caráter, né? Que elas têm lá todo também um paramento religioso, por assim dizer. Então elas vão lavar a escadaria do Senhor do Bonfim, lá que é a Igreja Católica. Então você vê a mistura do catolicismo com o espiritismo. Elementos, né? Até mesmo os santos, eles são o mesmo, só que são dados nomes diferentes, né? Então você tem lá uma santa fulana aqui, é a mesma imagenzinha. Lá no catolicismo é um nome e lá no espiritismo é outro, mas são a mesma. Mas você tem essa fusão, né? Esse sincretismo religioso, onde os elementos, eles são pegos de uma religião e colocados na outra. O catolicismo, por exemplo, fez isso a partir do ano 313. Aí quando Constantino se declara cristão, então assim, entrou o paganismo, os elementos, né, aí no movimento do evangelho, e aí foi criado o cristianismo histórico, né, que é o católico apostólico romano. Isso nasceu lá em 313 depois de Cristo, e a Igreja Católica, ela foi então assumindo vários elementos, festas pagãs e muitos ensinamentos pagãos também. Então a gente chama isso de sincretismo religioso. A gente precisa ter muito cuidado com isso.
Portanto, então, tudo isso é um cristianismo falso, né? Se tem esses elementos, se é místico, ou seja, se não tem a fonte das doutrinas tiradas da Bíblia, mas muitas vezes da imaginação, da superstição religiosa, por causa da cultura. Lembra que eu falei? A cultura não é a fonte, né? Então você tem no Nordeste, por exemplo, muita superstição, né? Você tem um folclore muito vivo, muito forte, né? E muitas vezes isso ele é absorvido, né? Então a gente chama isso de misticismo. Tem pessoas aí que elas são místicas, elas são supersticiosas, elas acreditam, né, que, por exemplo, que um gato preto dá azar, né, que uma figazinha tem que ser carregada um trevo de sei lá quantas folhas, não sei se é 4, se é 3, não sei quantas folhas que são esses trem aí, né? Então, assim, tudo isso é superstição. Então, isso é da cultura, né? É um misticismo que a gente tem, a gente precisa ter muito cuidado. Então a gente precisa ter cuidado para não absorver essas coisas e para a partir disso, ou seja, da teologia popular que a gente chama, ou da cultura, ou da declaração do homem, né, mas que não tem fonte bíblica, para que a gente não vá criando aí as questões doutrinárias, tá? Então essa matéria ela tem esse propósito aqui de estar passando então esses critérios, tá? Coloquei aqui também, ó, e para que alcançando maturidade na vida, no serviço cristão, como também unidade na fé genuína, não se deixem levar por todo o vento de doutrina, né? Pelo contrário, a identifiquem e a denunciem. Então olha que coisa interessante, primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 21, 1 João 2 e 21. Vamos pegar aqui esse texto, que diz assim: não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Então a gente precisa entender isso. Não pode uma mentira, né, ser tirada da verdade. Não se pode fazer isso. Então, qual é o propósito aqui? É para que a gente possa estar tendo essa clareza, né? Tendo aqui doutrinariamente, a gente tendo os ensinos bíblicos muito claros para identificar se alguma doutrina falsa, algum ensinamento falso, ele está sendo tirado, né, de um texto que está descontextualizado, está usando um texto como um pretexto, como a gente fala, né? Porque, por exemplo, você pega o Espiritismo na declaração que existe a tal do contato com os mortos, né? Por exemplo. Vamos pegar um texto lá de Samuel, 1 Samuel lá e tal. Mas olha só, ele está descontextualizado, né? Então é preciso estudar o texto lá, entender a questão lá que está envolvendo aquelas narrativas históricas. Não se pode criar uma doutrina a partir daquela narrativa histórica. Então a gente não pode tirar uma verdade, ou aliás, criar uma mentira a partir de uma verdade, né? Na verdade, isso já foi distorcido lá na base e aí foi criada uma doutrina, né, humana, portanto, uma mentira, e usado de uma maneira totalmente equivocada um texto bíblico, como eu disse, descontextualizado, e é preciso então identificar isso, tá? Ainda em 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 6, 1 João, capítulo 4, verso 1 e 6. Está escrito assim, ó: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha o que João diz. Não é aquele anticristo escatológico que vai surgir lá no final da história humana. Não é esse que João está se referindo. Ele está falando daquele que é contra Cristo, né? Anticristo aqui é aquele que é opositor, é contra Cristo, os ensinamentos de Cristo, tá? Ele diz, já está no mundo. Verso 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus.
Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, olha que coisa interessante. Existe sim, né? Quando ele diz o espírito da verdade e o espírito do erro, aqui pode ser entendido duplamente esse espírito, né? Tanto a questão da disposição, né? A questão mesmo da intenção, como também de espíritos, como Paulo disse lá em 1 Timóteo, capítulo 4, se não me falha a memória, que doutrinas de demônios, ou seja, demônios de alguma maneira usa pessoas para elaborar, não é, doutrinas que são antibíblicas. Então a gente precisa entender que o diabo, né, já está um negócio aí. Tem algumas correntes teológicas aí que diz que o diabo nem é real. Não existe inferno e tudo mais. Olha que distorção complicada, né? E aí o que acontece? Eles relativizam a Bíblia. Então eles pegam a Bíblia, lá faz uma manobra, um malabarismo assim enorme para declarar essas coisas, né? Mas o que acontece? Então existe sim essa questão do diabo usar pessoas religiosas, líderes, gente que prega, né? E muitas vezes estão travestidos, por assim dizer, de homens de Deus, de gente de Deus, mas que na verdade são pessoas usadas pelo Satanás. Olha que coisa grave que o próprio Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer o seguinte, olha, não é maravilha que Satanás se transfigure em anjo de luz e os seus ministros sejam ministros da injustiça, né? Ou sejam tidos, ou eles se transfiguram em ministros de justiça, mas são agentes do diabo. Então, de fato, que o diabo também usa pessoas dentro da igreja. O João vai dizer aqui, eles saíram de nós, ou seja, participavam do movimento, mas eles não eram nosso. Eles mentiam, eles eram mentirosos, criando doutrinas que são doutrinas de demônios. O caso aqui de 1 João está se referindo a um grupo, naquela época, né, no primeiro século, chamado de agnósticos. Eles declaravam que Jesus não poderia ter vindo, ele não veio literalmente em carne, ou seja, Jesus era um espírito, ele não tinha como encarnar. E a encarnação é uma doutrina bíblica fundamental, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós. O João aqui, no capítulo de número 5 da sua carta, ele vai declarar isso, né? Olha, Jesus veio, ele testificou por água, por sangue, né? Ele vai falando, ele veio sim como ser humano. Inclusive no capítulo 1 aqui da sua primeira carta, ele diz, nós apalpamos Jesus, nós tocamos na palavra da vida, nós convivemos com ele, ele era de carne e osso, era um ser humano. Então é fundamental essa declaração de João aqui, porque ele está combatendo uma heresia, né? Um ensino totalmente falso que havia na época, dizendo que Jesus não teria vindo. Porque os agnósticos eles não acreditavam que nada na carne poderia ser bom. Se Deus é bom, se Jesus era santo puro e não tinha pecado, ele não poderia assumir uma forma humana. Então, olha só, já começou aqui ensinos distorcidos, né? Paulo ele vai combater muitos e muitos ensinos errados. Lá em Gálatas, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, é aquele que prega outro evangelho, que a gente, além do que a gente já tem pregado, pode ser um anjo do céu descer. Claro que isso não vai acontecer nunca, né? Um anjo de Deus não, só se for um demônio mesmo. Aí, como já aconteceu, pelo menos a gente vê na testemunha de Jeová, rapaz, eu não posso confundir aqui, né? Mas a questão foi no Santos do Último Dia, os Mormons, né? Na verdade, tá? Deixa eu corrigir aqui, os Mormons. O Joseph Smith, né, o fundador dos Mormons, os Santos dos Últimos Dias aí, ele diz que um anjo apareceu para ele e aí, né, deu para ele lá uma nova revelação e tudo mais, e ele escreve lá as questões e tal. Então, olha só, ainda que fosse um anjo, não era um anjo, que um anjo de Deus jamais ia fazer isso. Quer dizer, se apareceu, né, que a gente não sabe a declaração do cara, se apareceu, se isso de fato aconteceu com ele, né, não foi um anjo de Deus, foi de fato um demônio, se aconteceu, tá? Ou ele inventou isso aí só para dar uma credibilidade, né? Porque isso aí também é muito comum, né? Deus me apareceu, um anjo de Deus falou comigo e aquela coisa toda. Então, nos tempos apóstolos já havia tudo isso.
a questão é, os apóstolos aqui, o próprio Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 20, Efésios 2, 20, ele vai dizer que o Evangelho, tá, a salvação, a Bíblia, ela é fundamentada na doutrina dos profetas e dos apóstolos. E a gente não pode remover isso, né? E qual é a doutrina dos apóstolos e dos profetas? Que Jesus é a pedra de esquina, que Jesus é Deus, que Jesus é quem morreu pelos nossos pecados, que Jesus ressuscitou, que Jesus vem buscar a sua igreja, que Jesus é o próprio Deus, que Jesus assumiu a forma humana. Então essa é a doutrina dos apóstolos, né? A doutrina da expiação, a doutrina da graça, então a doutrina da fé, né? A doutrina das escrituras, a doutrina da triunidade. Então são essas doutrinas que a gente está falando, essas são as bases, os fundamentos, tá? Então, infelizmente, a gente às vezes pega aí, até mesmo obreiros, líderes, que você vai perguntar para ele quais são os fundamentos da fé, ele não sabe declarar isso, ele não sabe abordar, ele não entende biblicamente, né? Não tem as bases bíblica para estar apoiando aí, não sabe, infelizmente. Então olha que perigo que essas pessoas correm. Se elas não têm essas referências, essas colunas, como que elas vão ter critérios para estar identificando aquilo que não é verdade? Se você não tem a base da verdade, né? Se você não tem a clareza da verdade, como que você vai identificar a mentira? Não tem como. Então o propósito dessa matéria também é trazer isso. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15, ainda falando a respeito dessa questão de levar as pessoas à maturidade, né? Para que elas não sejam levadas aí por todos esses ensinamentos. Capítulo 7 de Mateus, versículo de número 15, Jesus disse assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, olha como Jesus já veio advertindo, né, para que os seus discípulos tivessem muito cuidado com pessoas que, dizendo-se profeta de Deus, homem de Deus, ensinadores, né, mas eles na verdade são lobos, né? Ou seja, são pessoas que são falsas, são pessoas que vêm para prejudicar a vida dos discípulos de Cristo, né? Então Jesus já veio advertindo os seus discípulos a respeito disso. Aí no verso 21 e 23, do mesmo capítulo 7 de Mateus, verso 21 e 23, Jesus ainda continua dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então olha como Jesus aqui, ele vai nos dando os critérios para estar identificando essas pessoas. Então uma pessoa, ela não é tida como um homem de Deus, um ensinador, né, que está de fato ensinando a verdade de Deus, por causa de alguns sinais, por causa de algumas manifestações extraordinárias, como a gente muitas vezes vê aí, né? Então assim, como eu disse, nosso povo é muito místico, então eles vão sendo levados, como não tem critério, né? Os que não têm critério, não têm conhecimento bíblico profundo, adequado, eles são muitas vezes enganados pelo fato de que a pessoa, ela opera um milagre, né? Deus até usa ela para fazer alguma coisa, mas o povo vai aceitando tudo que essa pessoa fala. E aí a gente vê essas aberrações, a gente vê essas coisas assim absurdas, né? Em muitas igrejas evangélicas fala: como que o povo pode acreditar num negócio desse? É porque eles são, na verdade, levados nessa falsa sensação de que se a pessoa ela realiza, ela opera algumas coisas extraordinárias, então tudo que ela faz e tudo é verdade. Então olha que coisa perigosa. Qual é o critério dessas pessoas? Não é a Bíblia, né? São, na verdade, esses sinais que, como eu disse, como Jesus disse aqui, eles não querem dizer muita coisa não. Ah, profetizei em teu nome, fiz isso em teu nome, curei, expulsei demônio, então, mas eu não conheço vocês. Então Jesus não disse que eles não fizeram isso. Eles até fizeram isso, mas ele disse: não reconheço vocês, vocês praticam a injustiça, a iniquidade, o pecado, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão. O Efésios,
Paulo agora, né? A gente viu Jesus falando, ali, olha só, a gente viu o apóstolo João falando, Jesus falando, agora o apóstolo Paulo, ele falando. Então a gente percebe como a Bíblia ela é harmônica aí, né, nos seus ensinos, tá? Então Efésios capítulo de número 4, versículos de número 13, 14 e 15. Veja só que coisa interessante. 4 de Efésios, versos 13 ao 15. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, olha como Paulo adverte os irmãos lá na cidade de Éfeso que eles deveriam crescer, que eles deveriam, né, os ministros, os obreiros, né, aí os pastores, apóstolos, evangelistas e mestres e profetas, eles, na verdade, devem amadurecer e aperfeiçoar os cristãos e eles cheguem à maturidade a tal ponto de não serem enganados, levados de um lado para o outro, né? Mas que eles possam crescer em Cristo, que eles possam seguir a verdade e não serem seduzidos, enganados e levados por tantos ensinamentos. Então, na época de Paulo já havia isso também, não é coisa moderna, não é gente que tem o privilégio hoje, né, de se deparar com essas privilégios, sim, eu digo, não é privilégio nenhum, né? Só uma força de expressão, mas a gente, isso não é luxo nosso. Isso não faz parte da nossa época apenas. Sempre houve, amados, sempre houve essa questão de grupos de pessoas desde o Antigo Testamento. Eu não estou falando da época de Jesus apenas, não. Quando você pega lá no Antigo Testamento, por exemplo, perguntaram para Moisés: Moisés, como nós saberemos que alguém é de fato um homem de Deus, um profeta de Deus, que ele está falando mesmo, né, assim, movido por Deus? Aí Moisés disse, olha, não creia não, assim, só porque fala em nome de Deus. Veja se o que ele fala é coerente, veja o que ele fala, o que ele profetiza vai se cumprir mesmo. Então não é assim, né? Ó, cuidado, esse homem não pode ficar consultando mortos, ele não pode ter essas práticas pagãs. Então não tem como, não tem, é incoerente, né? Então foi dado, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, aos montes, como a gente está vendo aqui nos apóstolos, eles vão dando critérios, falam, não, calma aí, não é bem assim não, cuidado, não é porque fala em nome de Deus, se levanta na congregação, profetiza, fala língua estranha, cuidado, avaliem, analisem, julguem, né? Então essa palavra assim que a gente vê muitas vezes, julgar, a gente não pode julgar ninguém. E aí é muito complicado, porque assim, não pode julgar para não ser julgado. Aí pega o Mateus capítulo 7, totalmente descontextualizado, que não é isso que Jesus está falando, né? Lá ele está falando de uma forma hipócrita, que a gente não pode julgar, de uma forma discriminatória, a gente não pode julgar, de uma forma a estar prejudicando a vida do outro, né? De uma forma injusta, nesse sentido. Mas o mesmo Jesus, lá em João capítulo número 7, verso 24, será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, que eu estou puxando na memória, né? Os versículos aqui. Mas o texto vai dizer o seguinte, acho que é 7,24 mesmo. Vamos ver aqui, 7,24. Eu lembro do versículo de cor, é isso mesmo. 7,24 de João. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, olha só, nós precisamos julgar sim. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz, quando um ou outro profetizar, toda a congregação julgue o que ele está falando, né? Julgue a profecia, julgue o profeta também. O julgamento no sentido de discernir, tá certo? De praticar discernimento. Não é uma questão de, como eu falei lá, que Jesus disse para não fazer, de uma forma hipócrita, injusta. Não, é exercer discernimento espiritual. Né, e colocar aquela pessoa à prova, como João falou aqui no capítulo 4. Não creia em todo o Espírito, coloque eles à prova. Veja se eles estão falando em nome de Deus, né, se esses supostos pregadores, eles estão falando, de fato, tem coerência bíblica, com os ensinos da Bíblia. Então a gente precisa entender essas questões aí. Ainda em Efésios, né, a gente leu Efésios lá o capítulo 4, quero voltar nele, mas agora o capítulo 5, e o verso de número 11 de Efésios vai dizer assim,
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Então o texto que eu li para vocês aqui, eu escrevi e estou lendo aqui para vocês, sobre a questão de que a gente não só deve discernir, né? Ou seja, identificar que o que aquela pessoa está ensinando, pregando, amados, pode ser quem for, pode ser o professor de teologia, pode ser lá o cara do famoso da TV, o televangelista, pode ser o apóstolo fulano de tal, né? Que hoje tem um bocado de gente aí com esse título, né? Apóstolo, pode ser quem for, amados. Quem for, todo ser humano precisa ser questionado. Toda fala, toda afirmação, né? Toda declaração doutrinária de verdade bíblica, a pessoa usando a Bíblia, precisa ser questionado. O que está falando tem base bíblica? Então, todo mundo precisa ser questionado. Homem nenhum é infalível. Então, essas pessoas que não me julgam, eu sou ungido de Deus, não toque em mim, não sei o quê, essas pessoas, na verdade, elas não confiam nem no que elas estão falando. Porque o seu prego é verdade, eu não temo ser questionado. Eu não temo ser confrontado. Falei, pô, André, calma aí, você está falando alguma coisa aí assim, mas por que você declara isso? Me fala na Bíblia. Ah, por isso, mas calma aí, você está interpretando isso aqui, é assim mesmo? Então não há dificuldade, amados, tá certo? Quem ensina, né, quem expõe, ele tem segurança na palavra de Deus, ele não se altera, ele não ameaça o outro, ele não quer oprimir o outro, né? Ele acredita na verdade e expõe, deixa, se é verdade o que ele está falando, então a verdade se encarrega, dá conta de estar se defendendo, por assim dizer. Né? Então as pessoas que ficam muito assim, tal como a gente vê muito aí, né, meio descompensado, ameaçando o outro e tudo mais, tem uns que chegam ao absurdo de profetizar maldição, olha que coisa louca, né? Então só para a gente entender, essas pessoas são desequilibradas, essas pessoas têm algo muito errado com elas. Então já são pessoas que não têm características de homens de Deus, que são equilibrados, que são serenos, que são mansos. Paulo, em 2 Timóteo, né? Não é primeira não. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 24, ele diz o seguinte, 24 e 25, olha que coisa interessante. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Verso 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então o homem de Deus, o pregador, o pastor, o ensinador, ele tem essas características aqui, ó. Ensina com mansidão, é apto para instruir, né? A característica de um ensinador é o autocontrole, porque ele tem segurança, convicção no que ele fala. Se a pessoa perde o controle, é porque, de fato, tem alguma coisa ali muito errada, né? Ou ela acha que ela é o advogado de Jeová, ou então, de fato, ela não tem segurança no que ela está falando e não aguenta o confronto, não aguenta ser confrontada, né? Então, os homens de Deus, eles não têm problema nenhum em serem questionados, tá certo? Os ensinadores, eles não têm problema nenhum em serem questionados. Eu digo os maduros, os de Deus mesmo, né, por assim dizer, tá certo? Vocês aí vão receber, tem um livro nosso didático, né, que ainda vocês não receberam fisicamente, mas vão receber ele, tá? Fisicamente vocês vão receber o livro aí, vou fazer encomenda para vocês que tem as 5 matérias, né? Mas enquanto isso, eu vou passar o PDF que eu estou aqui com ele na tela, e aí eu vou pedir para vocês lerem a página 111, eu até coloquei 11 aqui, mas é 111. A página 111, deixa eu já corrigir aqui no meu, e 112, que vai falar sobre, deixa eu passar aqui, ó, é que eu acabei não colocando na tela aí, né? São 7, eu só falei de um propósito do ensino aqui, né? O que ele tem, mas são 7 aqui no nosso livro didático, tá? Então, só para vocês entenderem, né? O primeiro é justamente esse, de criar esse discernimento espiritual, né? Para que haja aí a condição de vocês, né, estarem distinguindo, tendo esses filtros e tudo mais. Ó, exortar cada crente a ser fiel a Cristo e a Bíblia, são os propósitos, né? Mostrar que a fé a ser defendida
todo um conjunto de doutrinas e ensinos bíblicos, tá? É um conjunto, não é uma coisa só. Mostrar que os perigos contra o verdadeiro evangelho e a igreja, produto dele, é o ataque tanto de fora, quer dizer, o perigo externo, né? A gente fala de um mundo descrente e a perseguição, quanto também o perigo interno, que são os falsos mestres, falsos profetas. Então você tinha dois inimigos, o externo, que era a perseguição, e você tinha o interno, que eram essas pessoas de dentro da igreja, do movimento religioso, que são os falsos profetas, falsos ensinadores e tudo mais. E isso, como eu disse, na época dos apóstolos já havia, e hoje então nem se fala. Hoje se multiplicou aos milhares, né? Quinto ponto aqui, do propósito desse estudo. Mostrar que os verdadeiros crentes não são aqueles que, em nome da união e comunhão cristã, sacrificam doutrinas bíblicas, né? Fazendo essa separação. E como a gente disse, o sincretismo religioso, o ecumenismo, né? Não, a gente negocia aí a doutrina bíblica. Não, amados. A doutrina bíblica, ela de fato tem que ser defendida no sentido que ela tem que ser preservada. Senão, em nome da comunhão... Estou falando de doutrina, não estou falando dessas divergências teológicas periféricas, tá certo? Que muitas vezes é o que nos divide, né? Então a gente ainda é tão imaturo que a gente não consegue viver com essa margem de diferenças entre nós naquilo que é periférico. Como eu disse, vai batizar, batiza de que jeito, né? Mergulhando o camarada, dando uma afogada nele, ou então jogando água na cabeça, ou uma borrifada, né? Um cuspezinho. A ceia deve ser com pão e vinho, pão sem fermento mesmo, e o vinho, ou pode ser lá uma bisnaguinha com um suco de uva maguari, né? Então essas coisas assim, amados, elas são periféricas, né? Isso não pode nos dividir. Então a gente tem que ter cuidado naquilo que é doutrina bíblica, e a gente não pode negociar isso em nome da comunhão, aí tem que ter cuidado. Sexto ponto aqui, mostrar que nem todos os que são inimigos da fé cristã, fundamentalista, negam as doutrinas fundamentais, né? Alguns chegam até a ensiná-las. Então tem algumas heresias que elas ensinam alguns pontos fundamentais, mas outros elas distorcem. Então esse também é um perigo que se tem, e o propósito desse ensino é também mostrar essa questão. O sétimo ponto aqui, eu só estou lendo aqui o iniciozinho, tá? Vocês pegarem lá, essas páginas 111 e 112, vocês vão ver lá que cada ponto desse você tem um texto assim que vem trazendo um conteúdo, né? Só estou lendo aqui praticamente a primeira frase, tá? Então o sétimo ponto aqui é mostrar que discernir entre verdade e erro, né? Lobo e cordeiro, verdadeiro profeta e falso profeta, mestre verdadeiro e falso mestre, ensino de Deus e ensino de demônios, não é tarefa fácil. Também é o propósito desse ensino aqui, mostrar tudo isso aí. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.